Muita gente fala que sexo é bom para a saúde, mas será que existe uma frequência ideal para o sexo? Esse tema é muito polêmico, ainda mais porque cada pessoa é uma pessoa e acaba tendo uma frequência sexual ideal porque considera que é saudável para você. Mas a gente sabe que existem alguns estudos que sim, falam que existe uma frequência ideal para o sexo. Ao longo desse vídeo a gente vai conhecer o que pode influenciar nessa frequência sexual, qual seria a frequência ideal da relação sexual e o que a gente pode fazer para melhorar. A relação sexual, ela traz bastante energia pra gente, traz modificações hormonais, químicas, aumento de dopamina, aumento de noradrenalina, que traz uma sensação de bem-estar. Então sim, a saúde sexual é importante para nós. A relação sexual em si, ela também não precisa ser com parceiros, porque muita gente fala assim, poxa, mas eu não tenho parceiro, eu tenho que sempre depender de uma pessoa para eu ter uma relação sexual. Não, você pode se dar prazer, né? A masturbação é uma das formas de se dar prazer, mas é interessante que você traga isso também de uma forma muito saudável e não obrigatória. Preciso fazer 3 vezes por semana agora, chegou a hora. Não. Então existem alguns fatores que vão trazer uma vontade maior ou menor de você trazer essa masturbação ou essa relação sexual, ou procurar um parceiro para uma relação sexual. Uma primeira questão que a gente trouxe aqui, é interessante que a gente fale, é que cada um tem a sua libido pessoal. Então tem gente que fala assim, poxa, mas a minha amiga tem vontade de fazer sexo todos os dias. Se for uma vez por mês, tá ótimo. É muito diferente o que é satisfatório para cada um. Então sim, existe uma média, tá? Então olha, para mim é uma vez por semana, para mim é 2, para mim é 3, mas você sabe mais ou menos o que te faz feliz. Fala, olha, com 2 vezes por semana eu já fico satisfeita, eu já trago a minha energia e começo meu dia bem. Uma segunda questão é a sua rotina. A gente sabe que no nosso dia a dia, às vezes a gente tem tantas preocupações, tantas coisas para fazer, tem que trabalhar, tem que cuidar do filho, tem que cuidar da panela que tá no fogo, tem que fazer supermercado, tanta coisa que fica difícil uma horinha para pensar no sexo. Então, às vezes a rotina se bagunça no meio desses pensamentos e às vezes você chega no final do dia, a única coisa que você pensa é eu quero a minha cama, eu quero dormir. Então, esse corpo ele precisa estar um pouco mais preparado para que esse sexo realmente aconteça. Então a rotina influencia bastante. Uma outra questão é o relacionamento. A gente sabe que muitas vezes, principalmente quando esse sexo ele acontece com uma parceria, ele vai depender da outra pessoa também. Então, tudo isso também acontece na outra pessoa. A frequência da libido que é interessante para ela, a rotina que ela tá no seu dia a dia. Casar, às vezes, tudo isso é difícil. E se a gente soma isso, um relacionamento que não está legal, é difícil, porque um relacionamento que não está legal fora da cama não vai se resolver na cama, tem que se resolver fora da cama para que realmente durante o ato sexual isso seja mais, vamos dizer, uma celebração daquele amor que está acontecendo. Um outro fator que influencia a frequência sexual é a idade. A gente sabe que o jovem que está cheio de hormônios e que o corpo funciona e que está em superatividade, a frequência sexual para satisfazê-lo e que ele até tem disposição para fazer é muito maior do que aquela pessoa que já passou por muitas coisas na vida e que já tem dificuldade de movimento, que sim tem sensação, tem vontade de ter relação sexual, mas é um pouco mais devagar. Então, às vezes, a frequência de um idoso é menor do que a frequência de um jovem. E por último, e não menos importante, é a sua saúde. Para o seu corpo conseguir funcionar e realmente ter a vontade de ter relação sexual, a mulher conseguir ter a lubrificação, o homem conseguir ter a ereção, a sua saúde precisa estar em dia.
desde a saúde do ponto de vista de doença, né? Então, se você tem uma diabetes, um hipotiroidismo, uma pressão alta, um colesterol, enfim, que todas essas doenças estejam controladas para o seu corpo funcionar bem, mas também inclui aqui estilo de vida. Então, uma pessoa que não dorme direito, por exemplo, dificilmente ela vai ter energia ao longo do dia para fazer suas atividades habituais, que dirá para uma relação sexual. Então, é importante a gente cuidar dos nossos hábitos de vida, que incluem alimentação. Então, sim, a alimentação influencia. Não adianta você querer sair daquele churrasco que você comeu um monte de carne, um monte de coisa pesada, bebida alcoólica e falar, agora vou transar, agora vou dormir, porque o corpo precisa digerir tudo aquilo. É difícil o corpo ter uma atividade sexual depois de tudo isso. Então, sim, se você tem uma dieta um pouco mais light, come uma saladinha, um franguinho e tal, só para dar, né, aquela energiazinha, e uma relação sexual vai muito bem. E claro, né, a alimentação do seu dia a dia vai ditar o quanto que esse corpo está disposto a ter uma relação sexual. Então não é um dia que você vai comer salada que tá bem, tá tudo certo, né? Então é um hábito de alimentação que você tem para aquele corpo funcionar de uma forma mais saudável. Exercício físico fundamental. A gente sabe que a prática de atividade física regular faz com que você aumente também níveis de dopamina, níveis de testosterona, noradrenalina, que também alimentam o seu corpo para uma atividade sexual. Então é muito interessante que você tenha a prática de atividades físicas. Uma boa noite de sono vai regular todos os seus hormônios, vai jogar o cortisol para baixo, vai fazer com que você tenha mais disposição no dia seguinte. Então, sim, sono é fundamental. E por último, e não menos importante, a parte de controle de estresse. A gente falou sobre a rotina do dia a dia, né? Muitas coisas para fazer. Isso é uma sobrecarga que a pessoa tem, mas às vezes a sobrecarga é uma sobrecarga mental. Muitos problemas, muita coisa para resolver, tá pesado, ou eventualmente tem alguma doença do ponto de vista emocional aí, a depressão, uma ansiedade, e isso acaba minando muito a frequência da relação sexual também. Então tudo isso está em jogo quando a gente fala em frequência de relação sexual, tá? Para mais ou para menos. Mas será que realmente existe uma frequência sexual ideal pra gente? Foram feitos vários estudos, vou colocar algum deles aqui para vocês na legenda, para quem quiser estudar um pouquinho mais a fundo. Mas tem alguns deles que falam que sim, tá? Que podem ter frequências que são ideais para a relação sexual. E pasmem! Os estudos mostram que a frequência ideal para a relação sexual é maior para o homem do que para a mulher. Inclusive, ele coloca que para o homem, tem homens que chegam até a frequência sexual ser diária, e para a mulher, uma frequência sexual média de 3 vezes por semana. Então, olha como é diferente, né? Então, temos 7 dias da semana, o homem quer 7, a mulher quer 3. As 3, a gente consegue juntar, então, os 3 dias com os homens e os outros 4 ficam aonde? Né? Aí fica difícil, né? Numa relação heterossexual, acaba sendo difícil. Numa homossexual, a conversa talvez seja um pouco mais tranquila. Mas o fato é que isso também muda ao longo do crescimento, né? Ao longo da idade. Como eu falei para vocês, os estudos mostram que sim, a gente vê na prática, mas os estudos também mostram que sim, o jovem tem uma necessidade e uma frequência sexual maior do que o idoso. E aí ele coloca uma média também. Esse é o estudo de Kinsey, tá? Ele fala que entre 18 a 29 anos, a frequência sexual ideal, aí ele não distingue homem e mulher, seria 3 vezes por semana. E a partir dos 30 anos, a frequência sexual ideal seria 1,5 vezes por semana. Como que a gente faz meio sexo? Você vê que essa frequência já é um pouco menor do que aquele outro estudo que eu falei pra vocês, que fala do homem e da mulher. Então, assim, ele pegou uma média para poder trazer esses dados pra gente. Mas, independente de qualquer coisa, o interessante é que a gente avalie a felicidade desse casal. Toda
toda vez que eu vejo uma paciente e que ela fala que, poxa, doutora, tô com baixa libido, a gente não tá transando muito, né, a frequência tá baixa, eu tento especificar para ela qual que é o ideal para ela e qual que é o ideal para o parceiro ou para a parceira, para que a gente entenda onde a gente consegue ceder de um lado e do outro, tá? A grande maioria, realmente, do que eu vejo aqui no consultório, acaba sendo de 1 a 3 vezes por semana, o ideal, tá? 1 a 3 vezes por semana, doutor, 1 vez por semana para mim tá ótimo, ou 3 vezes por semana para mim tá ótimo. Como eu atendo mulheres, eu tô falando do ponto de vista das mulheres, tá? Dos homens, geralmente a frequência acaba sendo um pouco maior, mas é muito comum a gente travar um pouco nesse ideal de 3 vezes por semana. Então, geralmente a gente consegue uma conversa aí entre 2 a 3 vezes por semana no casal. É importante que a gente saiba qual que é a frequência sexual ideal para cada pessoa naquele momento, né? Como eu disse, pode ser que isso diminua ao longo dos anos, porque a saúde sexual ela vai influenciar na felicidade pessoal e do casal. Então, é importante discutir esse assunto e ver formas de melhorar. E como que a gente pode melhorar essa frequência? Então vamos lá. Primeiro tem que entender se isso é uma necessidade real. Você precisa aumentar essa frequência sexual porque eu tô falando? Ou realmente você vê que existe uma necessidade pessoal sua, fala, não, eu gostaria de ter mais relações sexuais, eu me sinto melhor quando eu tenho 3 vezes por semana e não tô conseguindo isso. Então olhe para dentro de você e veja se isso é uma necessidade sua mesmo, porque isso é importante para tomar as próximas decisões. Se isso for uma necessidade sua mesmo, é importante que você comunique o parceiro. Então, a primeira coisa é avaliar a necessidade. A segunda coisa é comunicação. Então, você conversar com o parceiro, entender do outro lado também qual que é a frequência, para vocês conseguirem casar dentro dessa frequência, né? Bom, beleza, eu quero 3, você quer 4, então uma semana 3, uma semana 4? Beleza? Claro que isso não vai ser exatamente uma regra, mas pelo menos vocês conseguem entrar dentro de um consenso. E neste consenso, o terceiro que é importante é não forçar a relação. Vamos supor que é muito díspare, né? Para ele é todos os dias e para ela é uma vez por mês, assim, é muito díspare. Você não vai forçar uma relação sexual. Fazer uma relação sexual forçada cria memórias negativas do sexo. E isso faz com que você queira menos a relação sexual. Isso precisa ser legal, precisa ser prazeroso. Então, principalmente nessas questões muito díspares, procurem ajuda médica, procurem ajuda psicológica, porque às vezes tem uma questão de relacionamento entre vocês, tem uma questão individual que precisa ser trabalhada do ponto de vista psicológico. Busquem ajuda de profissionais. Uma quarta dica é vocês avaliarem o que está minando para diminuir essa frequência. É o estresse? O estilo de vida? A rotina do dia a dia? É filhos? É trabalho? O que é que está tirando essa frequência de vocês, tá? E aí, a partir do momento que você fez o diagnóstico, precisa entender qual que é a causa. Porque às vezes fala, não tenho porque não tem tempo. Tá bom, se não tem tempo é porque não tem prioridade. A gente tem tempo para tudo, todo mundo tem as mesmas 24 horas. Se não tem tempo é porque não priorizou. Então, ok, vamos priorizar. Se a gente precisa priorizar, o que eu preciso tirar para poder colocar esse tempo da relação sexual? Será que eu tenho que diminuir a carga de trabalho? Será que eu preciso de uma ajuda externa para me ajudar com os afazeres da casa, para eu conseguir ter tempo de pensar sobre isso? Então, aí vocês vão bolar qual que é a estratégia dentro do seu diagnóstico, tá? Então, fazer o diagnóstico é importante e agora bolar a estratégia para isso. E por último, e não menos importante, executar a sua estratégia. Tá? Uma estratégia que super funciona, por mais que assim, várias pessoas criticam essa estratégia, mas super funciona, é sexo na agenda. Aquela pessoa que é correta, que segue a agenda direitinho, seus compromissos, siga o compromisso da parte sexual também. Parece que é meio forçado, talvez no começo até seja um pouco forçado, mas depois como vira um hábito, vamos supor que aí toda terça e quinta é sexo na agenda. Você já se prepara o seu cérebro,
que na terça-feira você vai colocar uma lingerie diferente, que você vai fazer um jantar mais romântico ali, ou às vezes na terça-feira você estipulou que é aquela rapidinha da manhã, então acordou de manhã, eu vou acordar um pouquinho mais cedo, vou colocar um perfuminho, tal, bonitinho, e já vamos lá pro sexo rapidinho, porque o dia precisa começar. Bolar isso dentro da agenda traz uma preparação psicológica e física de todo o sexo, toda a relação sexual para que isso realmente aconteça. Isso vale a pena. Se você tem dúvidas, faça isso por um mês. Coloca na agenda e segue direitinho. Discuta com seu parceiro a frequência, data. Ah, não deu certo essa data, vamos mudar. Discuta e faça. Vai por mim, dá certo. E, gente, tudo isso para dizer que apesar de não ter uma frequência ideal para todo mundo de relação sexual, o sexo sim é importante, a relação sexual ela é importante para nossa saúde. Então, desde que você tenha abertura e que você entenda isso, procure um profissional para te ajudar. O mais importante do que ter uma frequência sexual é ter uma qualidade. Então, às vezes, por mais que você discutiu com seu parceiro ou com a sua parceira e vocês chegaram à conclusão que o ideal seria 3 vezes por semana, mas não dá, é só uma vez por semana, tudo bem, tá tudo certo. Vamos fazer dessa uma vez que ela seja maravilhosa, que ela seja gostosa, que tenha uma entrega por inteiro, que se entregue de corpo e alma ali naquela relação, para que seja, vamos dizer, memorável. Não precisa ter, chafariz, ou nada disso, mas que você se entregue de coração, para que você tenha uma relação sexual saudável. E você ficou com alguma dúvida? Escreve aqui nos comentários e já envia para aquela pessoa que tem dúvida. Será que a gente está fazendo sexo de mais ou sexo de menos, hein? Qual que é a frequência ideal? Já encaminha para aquela pessoa. Um beijinho e até a próxima!